Ora, boa tarde, aleluia, mais um dia, glória a Deus. Vou pedir que não se esqueçam de se inscrever e de clicar lá com o dedinho assim para cima, glória a Deus. Então hoje é dia 21/8/2020, com licença. Vamos agora fazer uma pequena oração em línguas, em português, depois vamos ler um hino. Glória ao Senhor. Shiriabada Kotoromanini Koroshokotini Aruko Shoromonini Roposhinika Trapini Ramanika Bedebeka Manashika Bedereka. Obrigado, Espírito Santo. Tu és o único que nos podes ajudar, que me podes ajudar e abençoar e falar. Glória ao Senhor. Deus vive, Ele é o nosso libertador, aleluia. Então vamos ler aqui o hino número 220. Aquele que vencer, dar-lhe-ei do maná escondido, sentar-se-á comigo para reinar. Aquele que vencer comerá da árvore da vida. Aquele que vencer reinará sobre as nações. Aquele que vencer dar-lhe a estrela da manhã. Aquele que vencer não provará a segunda morte. Aleluia. Farei dele uma coluna no templo do meu Deus. Glória ao Senhor. Donde jamais sairá. Vou repetir. Farei dele uma coluna no templo do meu Deus, donde jamais sairá. Agora só com Jesus e na força do seu poder. Só com Jesus, meu irmão, nós vamos vencer. Jesus disse a mim, nada podeis fazer. Mas o São Paulo diz que tu lhe disseste, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia. Pai, te peço que o teu poder venha aperfeiçoar-se, venha aperfeiçoar a nossa gravação, venha abençoar todas as coisas que fizermos e que seja para a glória de Deus. Aleluia. Pai, Filho e Espírito Santo. Então vamos dizer a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa os nossos pecados como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Então vamos gravar um vídeo com o título Nosso Deus é um fogo consumidor. Aleluia. E vamos ler Hebreus 11, 1-2. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias, pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo,
por quem fez o meu mundo. Aleluia, glória a Deus. Então vamos continuar. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos diz: faz dos seus anjos espíritos, e de seus ministros labareda de fogo. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Obrigado, Espírito Santo. És o Espírito da graça, aleluia. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O Senhor Jesus Cristo disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E é isso que tem acontecido durante 2020 anos, mais ou menos. Glória ao Senhor, aleluia. Acho que há uma diferença entre 4 e 6 anos na contagem. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus, agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Vamos ler em 1 Coríntios 3, 11 a 17. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. No Gênesis 3,15 já falava do Senhor Jesus Cristo. Em todo o Velho Testamento, Jesus é pedra, Jesus é representado por várias pessoas, etc. E o verso estamos a ler em 1 Coríntios 3, 11 a 17. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Ao seu nome se dobra todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, vou ler atrás um bocadinho, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Quem pôs este fundamento? O Pai Celestial, o Filho e o Espírito Santo.
Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento, que é o Senhor Jesus Cristo, formar um edifício, seja uma vida que é valiosa como ouro, como prata, como pedras preciosas, como madeira, como feno, como palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta e o fogo provará qual seja a obra de cada um. E a obra pode ser tão valiosa como ouro, como prata, como pedras preciosas, como madeira, como feno, como palha. Então a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra for de palha, de feno, de madeira, aí o fogo poderá destruí-la facilmente. Se a obra de alguém que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus sois vós, que é santo. Glória ao Senhor, aleluia. Vamos ler em Mateus 3:11. E eu, em verdade, vos batizo com água, dizia ao João, primo de Jesus, mais velho de 6 meses. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas, sandálias, não sou digno de lavar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Glória ao Senhor. Podemos dizer a Deus, Pai, obrigado que eu creio que estou batizado com o Espírito Santo e com o fogo espiritual, como aquele fogo que ardia na sarça e a sarça não se consumia. Eu creio que o teu Espírito Santo e o seu fogo estão a arder em mim, mas não é um fogo que destrua, que consuma, mas um fogo que arde sem consumir. Aleluia. Vamos ler em Actos, capítulo 2, verso 1 até o 4. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, reunidos. E de repente veio do céu um som. Era um som parecido com um vento veemente e impetuoso. E o que é que o vento fez? O vento encheu toda a casa em que estavam assentados. Encheu. O vento, eu creio que posso dizer que era o Senhor Espírito Santo, que é omnipotente, omnipresente, omnisciente, como o Pai e o Filho. E foram vistas por eles línguas repartidas. O Espírito Santo mostrou as suas línguas de fogo. Foram vistas por eles línguas repartidas como cada fogo. Era um fogo espiritual, como há bocado eu estava a dizer.
E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Não pediram licença, porque o Espírito Santo sabia que eles queriam isso. E todos foram cheios do Espírito Santo. Era o Espírito Santo, era a manifestação do Espírito Santo. Através do vento. O vento sopra onde quer e não sabes de onde vem nem para onde vai. E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Era uma concessão. Glória ao Senhor. Aleluia. Vamos ler em Hebreus, capítulo 12, 28 a 29. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus. Podemos dizer a Deus: Pai, obrigado pela tua graça que tu me deste para poder servir-te agradavelmente, e ajuda-me a fazê-lo com reverência e piedade. Porque tu, Pai, és um fogo consumidor. Aleluia. Shikaramanini, Ravarabadini, Karabadini. Vamos ler em Êxodo 3, 1 a 5. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E Moisés levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horeb. Tem outro nome, Horeb. Glória ao Senhor. Horeb chamava-se também Sinai. E Sinai é a península montanhosa da Arábia, entre os golfos de Suez e o golfo de Acaba, o deserto de Sinai, onde Deus apareceu a Moisés nas chamas de uma sarça, onde os israelitas ficaram acampados quase um ano em frente do monte Sinai. Aleluia. Portanto, tem dois nomes, Horeb e Sinai. Glória ao Senhor, aleluia. Estamos a ler em Êxodo 3, 1 a 5. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro. Seu sogro era sacerdote em Midian. E o Moisés levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horeb, ou Sinai. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça. E Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Normalmente um bocado de madeira ou uma árvore se arde, torna-se depois em cinza, em pequenas partes, e depois em cinza.
E Moisés disse, agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima, não se consome. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a Moisés do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés, respondeu ele, eis-me aqui. Acho que ele não teve medo. E disse, não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Glória ao Senhor. Êxodo 3, 6 a 10. Disse mais, Deus disse, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Teve medo, né? E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, por conhecer as suas dores. Exator, significa superintendente de trabalhadores. Glória ao Senhor. Portanto, estamos a ler em Êxodo, capítulo 3, versos 6 a 10. Vamos ler. E disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, por conhecer as suas dores. Portanto, desci para livrá-los, ao livrar o povo de Deus. Desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Perizeu, e do Eveu, e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. E agora, pois, eu te enviarei a Faraó para que atires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Vamos continuar agora em Êxodo 3, 6 a 10. Ao terceiro, aliás, enganei-me, Êxodo 19, 1. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu uma voz e disse, tudo o que o Senhor tem falado faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. E todo o monte Sinai, Horeb, como lemos há bocadinho, fumegava.
porque o Senhor descera sobre ele em fogo. Aleluia. E podemos dizer: Senhor, ajuda-nos a conhecer-te melhor. O Filho de Jesus Cristo disse: Deus é Espírito. E importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Mas aqui é-nos dito que tu és fogo. Todo o monte Sinai fumegava porque o Senhor descera sobre ele em fogo. E a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha. E todo o monte tremia grandemente. E o sonido da buzina ia crescendo cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia em alta voz. Glória ao Senhor, aleluia. Vamos ler em Êxodo 24, 1 e 2. Depois disse a Moisés, o Senhor: sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. E só Moisés se chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele, com Moisés. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Ele levantou-se pela manhã da madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. E subiram Moisés e Arão a Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel. E viram o Deus de Israel, e debaixo dos seus pés havia como que uma pavimentação de pedra e de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Porém, não estendeu sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam. Aleluia! Vamos a Êxodo 24, 15, 18. E subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, Horeb. E a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia chamou a Moisés do meio da nuvem. E o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor, aleluia, no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte de Horeb, ou Sinai. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, pois saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Aleluia! Porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto, e a glória sobre o altar, o que vendo todo o povo jubilaram e caíram sobre as suas faces. O fogo de Deus pode se manifestar somente espiritual e para fazer bem, como foi no dia de Pentecostes, mas pode se manifestar para fazer arder a lenha ou para destruir. Portanto, o melhor é nós termos, glória a ti, meu querido, termos boas relações com Deus, né? Aleluia. Glória ao Senhor. O 34, aliás, 4, 34 a 37. Glória ao Senhor. E diz assim: ou se Deus intentou tomar para si um povo,
do meio de outro povo, foi o Egito, né? Com provas, com sinais e com milagres, e com peleja e com mão forte, e com braço estendido, aleluia, e com grandes espantos, conforme tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito, aos vossos olhos. A ti te foi mostrado, para que soubesses que o Senhor é Deus, aleluia. Nenhum outro há senão Ele. Ele é o Deus vivo. Desde os céus te fez ouvir a sua voz, para te ensinar sobre a terra, te mostrou o seu grande fogo, e ouviste as suas palavras do meio do fogo, e porquanto amou teus pais, e escolheu a sua descendência depois deles, e tirou do Egito diante de si com a sua grande força. Podemos dizer a Deus: graças te damos, Pai, porque tu também nos escolheste, tu nos amaste e escolheste como descendência que te agradou. Glória ao Senhor. Vamos ler em 1 de Reis 18:30 a 33. Então Elias, o profeta Elias, disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Elias tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras Elias edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água esses 4 cântaros, e derramai sobre o altar, sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez. E fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e até o rego ele encheu de água. Sucedeu que, no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que, conforme a tua palavra, fiz todas estas coisas. Todas estas coisas. Responde-me, Senhor. Responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Glória ao Senhor. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego.
o que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia. Vamos ler 2 Crônicas 7:1-5. E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu a casa. Aleluia. Se passou no tempo de Salomão é parecido com o que aconteceu no dia de Pentecostes, quando eles viram línguas de fogo, aleluia, sobre as suas cabeças. Vou ler outra vez. E acabando Salomão de orar, eles estavam reunidos no dia de Pentecostes, estavam a orar também. Desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto. O fogo de Deus pode ter vários propósitos, neste caso era consumir. No caso da sarça, não, era um fogo espiritual. Então, outra vez, acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu a casa. No dia de Pentecostes, a glória do Senhor também encheu a casa, como um vento veemente e impetuoso e como que línguas de fogo. E eles começaram a falar línguas, outras línguas. Porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis também. Continuando. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa dele. Glória ao Senhor. A glória, o brilho da sua presença, o vento da sua presença. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo, como no dia de Pentecostes viram línguas de fogo, e vendo a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se e com o rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram, e louvaram o Senhor, dizendo, porque Ele é bom, aleluia. É assim que se deve adorar a Deus, dizendo-lhe o que Ele é, que a Bíblia diz que Ele é. Porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Amém. A benignidade, o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E o rei e todo o povo ofereciam sacrifícios perante o Senhor. E o rei Salomão ofereceu sacrifícios de bois, 22.000 bois, e de ovelhas, 120.000 ovelhas. E o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus, o templo que ele tinha construído, ou mandado construir. Glória ao Senhor. Vamos ler em Amós 5:6. Buscai ao Senhor e vivei. Eu te busco, Senhor, para viver eternamente contigo. Buscai ao Senhor e vivei, para que Ele não irrompa na casa de José como um fogo. O Senhor diz, sede santos, porque eu sou santo. Então vou ler outra vez. Buscai ao Senhor e vivei, para que Ele não irrompa na casa de José como um fogo, e a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Glória ao Senhor. Isaías 6:1-4.
no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 asas cobriam os seus rostos, com 2 asas cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Glória ao Senhor. Estou-me a lembrar de Atos 2, em que eles viram, eles sentiram talvez um fogo, eles viram fogo, e um vento soprou, a casa se encheu de fumaça. Eu não sei se em Atos dos Apóstolos também aconteceu isso, eles podiam ter visto fumo e vento. Isaías 6:5-8. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei e o Senhor dos Exércitos. Aliás, viram o Rei e o Senhor dos Exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, e não se queimava, glória a Deus. Uma brasa viva que tirara do altar como a tenaz. Era uma brasa espiritual, com certeza. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado, pelo sangue do Senhor Jesus e a sua morte. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Ou seja, quando a pessoa é abençoada assim deste modo, ele deseja servir a Deus, não é? Agora, Isaías 66:14-16. E vós vereis, e alegrar-se-á o vosso coração, e os vossos ossos reverdecerão como a erva tenra. Então a mão do Senhor será notória aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. Obrigado, Pai. Porque eis que o Senhor virá com fogo, e os seus carros como um torvalhinho, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. Este fogo já não era brincadeira, ou seja, não era espiritual. Era um fogo que destruía. Glória ao Senhor. Vamos ler em Jeremias 23:29-30. Porventura a minha palavra não é como o fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra. Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que profetas que furtam as minhas palavras, cada um ao seu próximo. Sofonias 1:3. Palavra do Senhor que veio o profeta Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Hei de consumir por completo tudo,
de sobre a terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e os tropeços juntamente com os ímpios. Exterminarei os homens de sobre a terra, diz o Senhor. Já o São Pedro falava alguma coisa parecida com isto. A terra e as obras que nela se queimarão. Acho que era mais ou menos isso. Sofonias 1,18. Nem a sua prata, nem o seu ouro poderá livrar no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Zacarias 3, 8 a 9. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. E farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova ouro. Ela invocará o meu nome, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, e eu a ouvirei e direi: é meu povo. E ela dirá: o Senhor é meu Deus. Aleluia. Beriashonika Taramanine. Salmos 21, 8 a 13. Glória ao Senhor. A tua mão alcançará todos os teus inimigos. A tua mão direita alcançará aqueles que te odeiam. Tu os farás como um forno de fogo no tempo da tua ira. O Senhor os devorará na sua indignação, e o fogo os consumirá. Estou-me a lembrar daqueles 3 amigos de Daniel, Cedraque, Mesaque e Abednego, que Jesus estava com eles e livrou-os do fogo. Mas neste caso não diz isso. Diz: a tua mão alcançará todos os teus inimigos, tua mão direita alcançará aqueles que te odeiam. Os amigos de Daniel amavam a Deus, confiavam nele. Tu os farás como um forno de fogo no tempo da tua ira. O Senhor os devorará na sua indignação, e o fogo os consumirá. Seu fruto destruirás da terra, e a sua semente dentre os filhos dos homens, porque intentaram o mal contra ti, maquinaram um ardil, mas não prevalecerão. O Senhor Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Amém. Assim que tu lhes farás voltar as costas, e com as tuas flechas ou frechas postas nas cordas, lhes apontarás ao rosto. Exalta-te, Senhor, na tua força. Então cantaremos e louvaremos o teu poder. Aleluia. Para terminar, vamos ler em Malaquias 3:2. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Vamos fazer uma oração, quase a terminar, em línguas em português. Shuriabadagashofanoni. Ribarashofanini koripotini. Pai, obrigado. Tu proteges o teu povo, Pai, destes vírus e de todo o mal. Tu mandas sobre os ímpios. Obrigado, Pai. As portas do inferno não prevalecem contra a tua igreja. Glória ao teu santo nome. Amém. Vamos ler o hino 221 para terminarmos.
Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão sem se cansar, caminharão sem se fatigar. Aqueles que esperam no Senhor. Mostra-nos, Senhor, os caminhos da vida, guia os nossos passos, águas tranquilas. Faz-nos andar pelas veredas da justiça, e para sempre eu te servirei pela tua graça. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal com a tua mão. Seja feita a tua vontade na minha vida, e para sempre eu te louvarei. Aleluia, glória a Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Senhor Espírito Santo sejam comigo e com todos os que virem este vídeo e digam: Jesus, eu te recebo como meu Salvador. Eu creio que tu és o Filho eterno de Deus, que és o verdadeiro Messias, que iniciaste o teu reino, foste para o céu, morreste, ressuscitaste e hás de vir. E tu és mais que vencedor e nós somos mais que vencedores contigo. Aleluia! Glória a Deus! É outro dia, amigos, no nome de Jesus.